Achei um bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Os vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma assim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas em ele tem o firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, pois ídolos ele faz-me santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandona. Ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa, quem me proteger. Até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando, na glória ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para... Amém. Pastor, está com a palavra aí, no estudo. Nós vamos continuar então. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor. Tudo bem? E nós vamos continuar na nossa jornada desse trimestre que iniciamos com a lição de número 1, que tem no conjunto 13 lições que vão versar sobre os desigrejados. E para abordar o tema, os desigrejados a gente já pôde verificar que é um número de pessoas considerável que hoje, ou numa frequência não condizente à reunião, à congregação, nós temos um número de desigrejados também de que fazem parte daqueles que não têm uma continuidade de serviço cristão, eles são visitantes na igreja, mas além desses nós temos aqueles que, por algum motivo de descontentamento, insatisfação, constrangimento, acabaram por optar por não se congregar, e além desses ainda nós temos alguns que são avessos, totalmente contrários à ideia do ajuntamento regular, de se congregar, e fazem até apologia contra esse tipo de reunião. Então, é sobre esse tema que a gente está versando, e a gente tem de ter a cautela, o cuidado de, ao tratar do assunto, não permitir que a falta de amor nos conduza por uma posição, às vezes, acirrada também, e de trazer mais ranhuras. Não podemos deixar de perceber que é um número de pessoas que já fizeram parte, não podemos dizer, e o tema da lição de hoje vai tratar um pouquinho, que sejam igreja de Deus, porque na igreja a gente tem a igreja, nós vamos verificar sobre esse tema igreja visível e invisível, mas são pessoas que, de qualquer maneira, ou para um retorno à origem, ou para serem alcançadas de fato, continuam sendo alvo e fazendo parte da necessidade do nosso trabalho, do nosso serviço. Então, vimos a primeira lição, que falava sobre a origem da igreja, para deixar bem claro que a igreja, do ponto de vista eclesiológico, teológico, cristão, na concepção divina, ela não é nenhum tipo de associação humana. A igreja é uma coisa do propósito do coração de Deus, e que em Cristo ela se materializa.
ela se consubstancia, ela toma forma. E a gente viu isso na primeira lição, a partir da ascensão do Senhor Jesus Cristo, após o ministério de anunciação do reino que estava para vir, para se implantar. O Pentecostes acontece, a igreja é revestida de poder, há uma primeira pregação, a igreja começa a se estender pela reunião daqueles que começam a se agregar, e Atos do Apóstolo vai mostrar, o povo estava junto, tinha as coisas em comum, e permaneceu assim durante o primeiro século. A lição de hoje, ela vai, inclusive, versar sobre um tema discutido, que é essa questão da possibilidade de nós termos a igreja, que é uma só. O Senhor Jesus Cristo falou que, sobre a declaração feita pelos apóstolos, particularmente por Pedro, ele edificaria a sua igreja. A gente vai entender ao longo da palavra de Deus que a igreja é uma continuação daquilo que sempre esteve no coração de Deus, de ter um povo seu, um povo particular, um povo que o seguisse, o servisse. Mas a gente vai perceber que essa igreja idealizada no coração de Deus, mística, ela é um número daqueles que só Deus sabe, que Deus conhece, porque nós não conhecemos o interior de ninguém, não sabemos da essência de ninguém. Então, essa igreja ela vai ser representativa, mística que ela é, né? Vista por Deus, ela vai ser representativa na nossa prática, no nosso contexto histórico, humano, local, através daquilo que a gente pode identificar como sendo visível. Então, a diferença, a lição hoje fala sobre a diferença entre igreja invisível e igreja visível. E alguém poderia até perguntar assim, quantas igrejas existem? Na verdade, a igreja é uma só, como a gente já pontuou, a igreja de Deus em Cristo, fundada por Ele e afirmada na doutrina dos apóstolos. Mas antes de nós prosseguirmos, porque estávamos fazendo um retrospecto e uma introdução, eu queria citar alguns versos do Salmo bem conhecido, está na nossa lição, o Salmo 84, que é recitado aqui e ali, mas que tem, nos seus primeiros versos, a seguinte fala. Acompanhem os irmãos comigo, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Aí os primeiros 4 versículos, numa declaração do poeta, do salmista, do escritor divino, do sentimento que ele tinha pela casa de Deus, pelo lugar reservado para o serviço cristão. Dizer ainda que, nessa lição, nós temos como finalidade estabelecer e proporcionar o mínimo que seja do entendimento de uma possível diferenciação entre aquilo que é a igreja de Deus, do ponto de vista de Deus, aquilo que Deus vê e sabe, daquilo que é a igreja que nós servimos, onde nós nos congregamos. Muitas nomenclaturas vai haver para isso. A igreja que nós militamos, a igreja onde nós nos congregamos, a igreja física, onde cada um dos nossos outros irmãos se congrega, se reúne, seja de que bandeira nacional for, essa igreja está aqui na terra,
ela tem o seu corpo físico na identificação do número que nós somos, normalmente estabelecido em cada hall de membros. Essa é a igreja física, a igreja visível, que necessariamente, porque a gente sabe que o joio e o trigo estão juntos. O Senhor Jesus Cristo disse que havia necessidade de se cuidar, para que, inclusive, na necessidade de tratar, o trigo não fosse, na hora, se não da colheita, arrancado junto com o joio, por conta da necessidade, quantas vezes, que a gente tem de estabelecer a disciplina, estabelecer a correção. Então, a nossa visão humana, ela esbarra, ela se limita à nossa possibilidade. Mas Deus, sim, Ele tudo sabe, conhece realmente a tudo e com Ele não há falha. Então, a igreja que nós compomos fisicamente, estabelecida nos nossos halls de membros, mas há a igreja real, verdadeira, que é a soma de todos aqueles crentes em cada lugar onde existem, alguns deles nem arrolados a hall de membros, ou porque não tiveram tempo, a possibilidade lhes foi negada. Alguns, a gente sabe, no final da vida, acabam fazendo adesão a Cristo. Não tem tempo de filiar a igreja nenhuma, alguns não são batizados. E outros têm a proibição de fazê-lo pela família ou uma outra circunstância, e nunca, alguns deles chegam, inclusive, a se congregar. Agora, do ponto de vista de quem hoje está fora da igreja, do desigrejado, assim como você deve ter os seus argumentos e deve estar fortalecido neles a cada dia mais pela instrumentalização da palavra de Deus, aquele que hoje está fora da igreja tem argumentos que a gente precisa saber, e alguns deles muito tênues, sem nenhuma possibilidade de se afirmarem, mas tem seu ponto de vista acerca da posição que hoje eles sustentam, não fazendo parte de nenhuma agremiação, de nenhuma congregação ou de nenhuma igreja. Então, a nossa introdução, eu vou mencionar aqui rápido, ela versa assim, dizendo assim, você já ouviu falar do ecologista que amava a floresta, mas odiava as árvores? Ou do conferencista que ama as multidões, mas odeia a gente? Ou ainda sobre aquele que ama a humanidade, mas é insensível e indiferente às demandas dos seus familiares e parentes mais próximos? Há muitos cristãos, nesses tempos pós-modernos, que declaram amar a Igreja Universal, a Igreja Invisível, o corpo de Cristo, ao mesmo tempo em que rejeitam a ideia de se congregar, de fazer parte de uma comunidade de fé, onde se partilha à luz das Escrituras Sagradas amor, fé, esperança, orações, histórias, dores, dramas, sorrisos, alegrias, perdas, conquistas, frustrações, decepções. Então, o que a lição propõe aqui nessa introdução é dizer como é que alguém pode amar todo, pode amar o final e não suportar e não partilhar das partes, de participar do cortejo, do caminho, da caminhada. Ou seja, você tem um discurso que não é compatível com uma realidade. Você ama a ecologia, é um defensor do ecossistema, da relação entre as pessoas e a criação, mas você agora odeia as árvores, odeia as plantas, odeia alguma parte daquilo que foi criado. Então, a gente vê que é um pensamento ilógico, não tem fundamentação. Não se pode amar, segundo o que as Escrituras falam para nós, a Deus a quem a gente não vê, se a gente não ama o irmão a quem a gente vê. Então, assim, é confuso ter um pensamento assim. E essa lição vai propor justamente mostrar isso, que a igreja ela é uma realidade no coração de Deus, tornada concreta na história, vivenciada por nós que fazemos parte dessa igreja
militante, a igreja que caminha rumo ao seu destino, mas ela vive essa situação de ter de lidar com a realidade de que, transportada do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, continua sendo um misto entre aquilo que é do espírito e aquilo que é da carne, continua encontrando, como na lição anterior nós descrevemos, continua encontrando a resistência posta na sua própria natureza individual, cada um, a carne, vai continuar se defrontando com a realidade do século, que é contrária, ou contrário a ela, a igreja, contrário a si, e do próprio adversário que, no relato das Escrituras, quantas vezes vai induzir quantos a acabarem se desviando da verdade, seguindo a doutrinas, e ali a palavra vai ser contundente quando diz, inclusive, doutrina de demônios. Quantas vezes o próprio diabo vai semear, conforme na parábola, enquanto o trigo foi semeado durante a noite, o joio é lançado e aí eles vão crescer juntos, e a gente tem que lidar com essa realidade que é concreta, não tem como fugir. Então, a igreja é invisível, é o primeiro ponto da nossa lição. Como é que a gente entende isso? Quem são esses? Então, quando a gente vai para as epístolas, normalmente, o apóstolo Paulo, ele que arranja, ele ordena a doutrina no Novo Testamento, é o grande paladino das Escrituras no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, a gente vai encontrar, especialmente em Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele vai mostrar a ordem dos acontecimentos onde a igreja... Só um minutinho, meus irmãos. E agora? Onde ele vai mostrar a ordem dos acontecimentos, uma tentativa de consolar e também animar os irmãos por vir. Ele diz, olha, uma vez o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, soada a trombeta de Deus, ele há de ressurgir, e ali ele estabelece que os mortos primeiros vão ser ressuscitados, os vivos transformados, e vai haver nas nuvens um encontro do seu corpo. E ali a gente vai, pelo restante das Escrituras, entender que é a reunião de todos aqueles que um dia salvos, professantes do nome do Senhor Jesus Cristo, crentes no seu Senhor, no seu Salvador, no serviço que ele realizou na cruz, agora vão estar rumo, né, ao seu destino eterno. E Apocalipse vai dizer, inclusive, numa habitação de uma cidade que Deus tem preparado para si, onde não vai entrar senão aqueles que estiverem escritos no livro da vida. Então, a igreja invisível não obstante uma igreja mística, invisível, é a igreja real. Real em todos os sentidos. Real no sentido da realeza, mas real no sentido de que não é abstração, é um fato não visto, né, assim, por nós, senão pelo testemunho, pela aparência, mas reconhecido totalmente por Deus. A 2 Timóteo 2,19 vai dizer que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, o verdadeiramente salvo, e a Nicodemos foi dito, inclusive, pelo Senhor Jesus Cristo, se alguém não nascer de novo, se alguém não passar pela experiência do reconhecimento de Deus como seu Salvador, não se arrepender dos seus pecados e crer a fim de ser salvo pela palavra da cruz, pela palavra do Evangelho, esse não vai poder entrar, esse não vai poder ver o reino de Deus. Então, o grande interesse no coração de Deus, a proposta de Deus em Cristo, é que haja essa adesão à igreja invisível, a essa igreja mística, ao verdadeiro corpo de Cristo, que é uma composição orgânica, é um organismo, seu corpo,
que, com início na patenteação da obra do Espírito do Pentecostes, mas e a gente sabe disso, com a adesão de todos aqueles que, antes da manifestação de Cristo, viveram por fé, né, creram em esperança, vai se... com a volta do Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento da sua igreja, e para alguns, no intervalo ainda aí de ministração, para quem crê de uma forma ou de outra, no exercício milenar, quando da pregação do próprio Evangelho e salvação ainda na crença ou não de diferentes pensamentos. Então, assim, a natureza da igreja invisível foi uma necessidade, inclusive, que lá no início, no quinto século, Agostinho já sentiu necessidade de estabelecer, de mostrar. A igreja invisível, vejam os irmãos, ela é abrangente, ela está dentro, mas não é esgotada, ela está dentro da igreja visível. Ou seja, nós, membros de uma igreja local, podemos ou não estar fazendo parte da igreja invisível. E que ninguém se engane, inclusive. A necessidade de cada um não se permitir engano. E atestar, testar, não permitir dúvida, se realmente faz parte, além do rol de membros onde possa estar rolado, se realmente faz parte verdadeiramente da igreja de Deus, que ela é única e composta por aqueles que um dia realmente abraçaram a fé, abandonaram a vida egressa, a vida passada, né? Fizeram uma curva, mudaram de rumo através do arrependimento, da fé e da aceitação da pessoa do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, assim, é como se nós tivéssemos um círculo dentro de um círculo. Nós temos a igreja de Deus dentro da igreja que nós podemos nos congregar, onde cada um se congrega. Mas não significa, porque nós vamos ver daqui a pouquinho a igreja visível, não significa que você estando na igreja onde você está rolado, necessariamente você esteja na igreja de Deus. E aí o cuidado que a gente tem de ter, inclusive, por aqueles que hoje não são adeptos ao partilhamento, à comunhão, a se congregar, porque por algum motivo eles podem estar fora da igreja física, visível, militante, mas serem membros da igreja universal, da igreja invisível, da igreja mística, daquilo que Deus sabe e vê e nós não sabemos. A gente sabe que, até por conta da disciplina, quantas vezes, na correção de algum erro, de alguma falta, por conta de uma disciplina, um coração magoado, um coração ressentido, ele, às vezes, diferente do que a disciplina prevê, que a disciplina é no sentido de sarar, de cuidar, de tratar, aquela pessoa se abandonando a congregação, conforme Hebreus diz, ou contrário ao que Hebreus diz, ele deixa de se congregar. Não, eu não concordo com o que aconteceu e não quero mais participar da igreja. E se é alguém que vai posteriormente cair na compreensão, no entendimento e se arrepender, a gente não sabe quando, mas se é alguém que, na verdade, tem a vida selada pelo Espírito, e aquele que tem o Espírito de Cristo, esse é de Deus, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Deus, a gente tem que ter essa cautela, inclusive, com o trato, às vezes, com esse tipo de coisa. Então, assim, a igreja invisível, a igreja universal, não tem barreiras, não tem fronteiras, ela é estabelecida por Deus num vínculo pessoal, individual e, ao mesmo tempo, num conjunto daqueles que, ao longo de toda a história, abraçaram a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E olha, não é nada que eu ou você possamos, senão tenuamente,
senão, assim, na impressão, possamos divisar. Somente Deus é conhecedor do nome daqueles que estão arrolados no livro da vida. E lá em Apocalipse 21, 27 vai mostrar isso, né? Deus sabe, e lá só vão entrar aqueles que estão na cidade que Deus tem preparado. No nosso destino final, só vão entrar aqueles que estão escritos no livro da vida. Essa igreja universal, ela em tempos passados, e por isso, além de Agostinho, alguns citam Calvino como sendo aquele que primeiro falou sobre essa divisão entre igreja visível e igreja invisível, mas, na verdade, Calvino apenas continuou aquilo que Agostinho já havia dito séculos antes. Isso inclusive, marca um ponto de interesse nosso, porque, uma referência pequena aqui, a Igreja Católica, durante muito tempo, ela fez uma junção, um entendimento errôneo entre igreja visível e igreja invisível, e ela se considerou durante todo o tempo, e hoje ainda há vestígio disso, como sendo a igreja, né, universal de Deus, ou seja, fora da Igreja Católica não há salvação. Um pensamento mais firmado em tempos passados, mas que ainda vislumbra hoje nos arraiais da Igreja Católica, com essa ideia de que a Igreja detém, né, sendo Pedro aquele que tem as chaves, no entendimento da Igreja Católica, as chaves da entrada no reino, né? Ele é o guardião disso. Ela, fundada o entendimento de ele ser o primeiro Papa, a Igreja assume para si, ela roga o poder de ser quem detém essa possibilidade da salvação, e esse ensino, esse entendimento sobre a igreja visível e invisível dá, inclusive, um panorama para nós podermos fazer essa separação. Então, a igreja terrena, seja ela de qual agremiação for, ela é um misto, ela é um vislumbre, ela deve encarnar, né, aquilo que é a igreja invisível. Mas a igreja invisível, a igreja de Deus, realmente, é aquela que está além do rol, da bandeira, de qualquer agremiação. Ela foge ao nosso controle, ela é mais do que aquilo que nós podemos ver, é como Deus vê e sabe, Ele sim. A igreja invisível, partilhando daquilo que a igreja visível também partilha, ela não tem fronteiras. Ela está aqui, além. Quando o evangelho esteve para ser anunciado, a ideia é que eles deveriam anunciar em Jerusalém, em Samaria e aos confins do mundo. E essa é a igreja de Deus, uma igreja que está aqui, está ali, está além, e a gente não sabe aonde ela possa se encontrar. Mas é uma realidade. Existe essa igreja no sentimento e no coração de Deus. Aliás, a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo, tendo sido morto antes da fundação do mundo, já o nosso entendimento é que Deus tem, por natureza, o conhecimento de todos aqueles que, antes mesmo da inauguração da igreja do Pentecostes, pela fé que tinham no que estava para ser revelado, e aqueles que, a partir do Pentecostes até a volta da igreja, o Senhor tem essa relação de todos aqueles que farão parte desse corpo místico, desse corpo espiritual, dessa vontade de Deus que alcança o coração do homem. Então, é necessário esse entendimento para ter uma posição firmada na doutrina dos apóstolos. Não é falácia, não é uma invenção. Apesar do termo não ser encontrado, né, senão Igreja Universal, há esse termo na Bíblia, apesar do termo Igreja Invisível não ser encontrado, a gente consegue a igreja que Deus menciona
ela se compõe de número de igrejas locais, mas vai além da ideia da representação local. Porque a gente sabe que alguns não terão essa aventura de partilhar da igreja local, ainda que são membros da Igreja de Deus, da Igreja Universal. O ponto 2 vai falar sobre igreja visível, igreja local. A igreja não militante como a invisível, que não igreja gloriosa como a invisível, triunfante como a visível, mas a igreja militante, a igreja que está aqui, que está agora, que é o corpo de Cristo agora no mundo. Fazendo pesquisa para o nosso compartilhamento, eu encontrei um relato de um missionário que foi solicitado de um pastor de uma igreja grande, com poder aquisitivo, participação para o exercício missionário que ele realizava. Só que ele não estava ligado a missão nenhuma, a igreja nenhuma, não estava ligado a ninguém, senão a proposta que ele tinha de missionar. E o pastor começou uma inquirição natural para alguém que vai aderir a um serviço, né? Mas olha, você está afiliado a que movimento? Você tem registro aonde? Onde é que você está fundamentado? Né? Qual a sua origem? E ele não estava ligado a congregação nenhuma. E você faz parte não do movimento missionário, mas a que igreja? Ele ficou meio chateado porque entendia que defendia a ideia da igreja invisível, a igreja universal, não há necessidade dessa igreja local. Então aí o pastor sabiamente deu aquela resposta. Então vamos fazer o seguinte: como você não está ligado a nenhuma igreja local, não entende que isso seja uma realidade, você só está ligado à igreja universal, à igreja invisível, então eu vou dar uma oferta também invisível, universal, para que você realize o seu trabalho invisível e universal. Ou seja, não dá para se pensar em fazer algum trabalho para Deus sem seguir a orientação e sem estar ligado ao próprio estabelecimento de agência de Deus. Deus, em Cristo, falou: olha, eu vou fundar a minha igreja. E ela existe com as suas diferenças de testemunho, de exercício de dons, mas ela existe em cada local e a gente respeita, deve considerar isso, é a agência de Deus, ela existe para cumprir aquilo que está no coração de Deus. Então não tem como querer exercer nenhum serviço em nome de Deus sem ser representativo de algo que Deus mesmo estabeleceu como sendo agência sua. E os irmãos vão verificar que o apóstolo Paulo, ele vai, depois de ter viajado missionariamente por toda a Ásia, ele vai voltar a esses locais, e mormente através dos seus escritos, sempre situando a igreja que estava naquele local, ainda que ela estivesse reunida como igreja de uma região, igreja de uma cidade, ou igreja até como uma célula estabelecida numa casa. E os irmãos depois vão poder verificar, ou trazer a memória de volta, sempre que ele menciona, ele escreve uma carta, em algum momento ele vai mencionar que está se dirigindo à igreja, aos irmãos, aos santos que se reúnem naquele lugar. A igreja, a gente tem que ser cuidadoso, porque às vezes a gente confunde. Quando a gente vê na palavra de Deus escrito igreja, não é referência a tempo. Toda vez que vocês encontrarem referência à igreja no Novo Testamento, vão estar uma referência a pessoas, a um número que se congrega em determinado lugar. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente hoje convive com essa realidade da necessidade de tratar do número de pessoas que são contra o ajuntamento, a gente precisa, às vezes, alertar alguns que sacralizam, né? Entendem que o lugar onde a gente se reúne, o templo,
É como se fosse o tabernáculo de antes. É como se ali estivesse a arca realmente e fosse um lugar para veneração, né? Longe desse entendimento, né? A gente claramente vai entender que, diferente de ser um lugar santo, que nós nos reunimos vai ser santo, se santos estiverem ali. Então, o que torna o lugar do nosso serviço um lugar de adoração não é o lugar, são os adoradores. É aquele que é adorado. Então, assim, precisamos ter essa compreensão, né? Ao mesmo tempo que há necessidade de fazer uso, há necessidade de se congregar, há necessidade de se reunir, jamais entender que o lugar onde nós nos reunimos e o lugar onde nós nos ajuntamos, ele tem uma áurea, ele seja, se não pelo crédito que nós damos a ele, pelo sentido que nós damos a ele, mas sem nenhum misticismo, sem nenhuma magia, né? Ele vai se tornar um lugar onde Deus se represente, senão pelo fato de que onde estiverem os que são de Deus, ali Deus vai estar presente no meio deles. Aliás, a gente precisa acompanhar a história, verificando que os cristãos viveram sem templo, né, durante muito tempo. A partir da destruição em 70 e perseguições, eles não viveram num templo formal, senão a partir de Constantino, novamente, que aderiu à fé cristã e tornou a fé cristã universal, é que novamente os crentes voltaram a ter essa possibilidade de se reunir, de construir lugar para serviço. E durante todo o tempo, também a igreja, além de se reunir em tempo, e nós vivemos isso no nosso tempo presente, a igreja teve, assim como no seu início, na igreja primitiva, teve reuniões de casa em casa por conta da perseguição, e hoje nós vivemos também esse momento, se eu posso dizer assim, celular, né? Esse momento das células, onde vivemos, inclusive, nessa quarentena, né? Uma célula virtual, né? Eu aqui no meu cantinho, cada um de vocês no cantinho de vocês, aí posso ver alguns aqui, inclusive. Nós vivemos a igreja em célula, onde famílias estão reunidas em diferentes lugares e nós, no conjunto, somos a igreja de Deus. Então, assim, o praticismo para facilitação, como meio de alcançar o fim que nós objetivamos, que está no coração de Deus, ordenação do Senhor Jesus Cristo, ser testemunha dele, fazer discípulo entre todas as nações, mas então, a fim de termos cultura cristã, termos fundamentação, de nos instruirmos, de nos ajudarmos, de nos fortalecermos, assim como a igreja primitiva, nós nos ajuntamos, nós nos reunimos, nós estudamos a palavra de Deus juntos, nós oramos, nós temos exercícios sociais comuns, né? Nós temos exercícios missionários através da nossa participação financeira, através da nossa oração, para alcance daqueles que estão mais distantes, né? É a igreja local, é a igreja física, são aqueles que estão arrolados numa membresia, que se ordenam, que se organizam para poder exercer o ministério a que se dispuseram e que Deus tem colocado no seu coração. Deixa eu colocar uma coisa que a nossa lição destaca. Eu não vou nem dizer que, como a lição está dizendo, seja fácil. É fácil se enganar. Mas aqui o texto diz, é fácil amar a igreja invisível. É fácil se enganar, eu diria, que ama a igreja invisível. Ela não tem cara, não traz problemas, não telefona de madrugada para que a socorramos. Difícil é amar gente complicada. Então, fazendo essa relação entre igreja invisível e igreja visível, às vezes, esse caminho é um caminho fácil, de não estar rolado a grupo nenhum. Você não se importa com ninguém, você não tem que socorrer ninguém, você não está mais solidário a ninguém.
Agora, é complicado, mas é o exercício que está previsto para nós, é viver sendo trigo em meio ao joio, é o que Deus tem. O joio deve permanecer até a colheita para que o trigo não seja prejudicado. É nessa situação que Deus nos quer. Né? A palavra de Deus vai dizer que um mundo onde a gente tem aflições, onde a gente vive a necessidade de correr a carreira cristã, de combater o bom combate, de militar nas fileiras cristãs. O Senhor Jesus Cristo, para o exercício que ele tinha a fazer, mais do que se desincumbir só da tarefa, ele chamou para si os 12. Ele compôs um número e se associou para o preparo, inclusive, de uma tarefa que iria além da sua vida terrena. Eles precisariam continuar e ter o exercício do Evangelho após a sua ascensão, após a sua ida para o Pai. Uma ida onde ele colocou, inclusive, não vou deixar vocês sós, eu vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo, o Consolador, e ele vai guiar vocês. Ele vai guiar a minha igreja, porque vocês são ramos numa videira. Vocês não poderão nada sem mim, mas em mim vocês vão poder fazer com que o mundo creia que ele era o Cristo. O mundo ia ver na pessoa dos seus adeptos, na sua igreja, na reunião dos salvos, o mundo ia ver e crer que Cristo era o enviado de Deus. Então, é nessa conjuntura, é nessa situação que o templo, que o lugar de adoração, que alguns chamam casa de oração, e a partir da facilitação com Constantino, nós podemos ir desfrutando, não sabemos até quando, inclusive. A gente vai poder ter lugar de reunião, portas abertas, espaço para o culto, além até do exercício na via pública. Mas, assim, essa é uma possibilidade apenas de local, geograficamente, a gente poder exercer o nosso trabalho, porque a palavra de Deus vai nos mostrar que, de fato, Atos 7:48, na fala de Estevão, o texto ali vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, ainda que o coração de Davi um dia estabeleceu a edificação de um lugar para Deus morar, ainda que Salomão veio a construir, e ainda que Deus teve a sua representatividade na época, através... Então, a gente sabe que Cristo é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Ele se faz, sendo a verdadeira porta de acesso para Deus, ele se faz carne, habita entre nós, o véu é rasgado, não há mais, inclusive, como na velha ordem, separação, todos acessam, sem intermediação humana, todos acessam diretamente a Deus, porque em Cristo Deus habita no homem, faz em si morada. E por isso, inclusive, a gente precisa ter essa clareza de entendimento de que o templo ele nos serve, ele acomoda a nossa necessidade de exercício, de aparelhamento, de preparo, mas nada a ver com a sacralização, nada a ver com a identificação do templo como sendo além daquilo que ele é, um lugar que nos permite reunir para o serviço, para a adoração, para o serviço cristão. Inclusive, a nossa lição aqui, nesse finalzinho do ponto 3, que são os templos cristãos, ela coloca assim, o problema sempre, inclusive, não está no templo, que deve ser esse instrumento para facilitação do nosso trabalho. O problema sempre estará nos pecadores que circulam entre suas paredes. Afinal, prédios e bancos de madeira não fazem mal a ninguém. Seres humanos corrompidos pelo pecado, sim. O problema, então, é nosso,
está em nós e não no prédio. Então, assim, o desprezo da reunião, de se congregar, é o desprezo não ao local, é o desprezo ao conjunto das pessoas. É o desprezo àquilo que é, conforme Paulo vai dizer, né? Ninguém odeia a sua própria carne, antes a alimenta. É uma rejeição é simplesmente de se apartar do lugar da reunião. Na verdade, é um rompimento com o próprio organismo, é um rompimento com a própria agência de Deus, que é a sua igreja. Vale a pena, então, tendo dado uma olhada nessa questão da igreja invisível, da igreja visível, do templo como sendo lugar para serviço cristão, sem endeusamento, mas como facilitação para o nosso serviço, né? Ver a igreja que, além de se reunir no templo, ela se reúne também nos lares. Como é essa prática? Igrejas, conforme a igreja primitiva, igrejas caseiras. E hoje mesmo não, ontem mesmo, a querida falava, inclusive, da congregação onde ela está participando, que ontem havia se instalado uma célula, não sei se foi São Francisco, acho que foi São Francisco. Foram para uma reunião e deixaram uma célula estabelecida. Ou seja, uma porta de uma casa foi aberta, onde foi permitido à igreja se reunir, e a partir de então vai haver com regularidade o encontro de irmãos ali, que vão estar se fundamentando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na vivência cristã, que é a vivência da igreja. Ou seja, são pequenos focos, pequenas reuniões, pequenos ajuntamentos, um pequeno número de congregados que se ajuntam para, em alguns casos, promover mais rapidamente, inclusive, o adestramento do cristão para a obra. Pensem que um grupo de 100, 200, 300, como algumas igrejas congregam ao mesmo tempo 1.000, 2.000 pessoas, é diferente de um grupo onde 10, 15 pessoas, como grupos como o nosso agora, de menor monta, pode se reunir para estar se preparando para um serviço cristão. Então, daqui a pouquinho a gente abre parlamento, inclusive, essa possibilidade de complementação, de questionamento, de afirmação, de comentário, o que dificilmente em grupos maiores se pode fazer. Então, são pequenas igrejas, né? Se a gente pode dizer assim, porque onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. São pequenas igrejas que não fazem igrejas, mas é a única igreja fracionada ali, numa participação de um grupo que é o corpo do Senhor. Na verdade, eu vivi um período de pastorado, não aqui em São José, mas numa outra comunidade, de muito surgimento de doutrinas diferente da outra, e onde aí sim havia uma tendência de um número de irmãos desconfortáveis ou inconformados com o modelo doutrinário da igreja. Eles aí optavam por reuniões, inclusive, de cunho diferente, reuniões onde a madrugada era o horário do dia, iam para o acampamento que nós tínhamos na época, o próprio acampamento de Guararema, e lá eles tinham reuniões e estavam em êxtases. É uma ruptura, né? É um surgimento de um número que se associa mais em rebelião ao número onde está ligado. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de células que se multiplicam, de um número que se reúne para a extensão do número a que pertence, e não o surgimento de um número que surge como divisão por conta de descontentamento, de insatisfação e de contrariedade e de ruptura até com o ensino e a comunhão de onde fazia parte, né? Não é disso que a gente fala.
Então, assim, a gente precisa estar respondendo essa questão, né? Será que está fora da comunidade cristã hoje, seja pelo motivo que for, suporta, né? Diante de uma avaliação de Deus, vai resistir, né? Vai ser aprovado por Deus na forma em que a gente vê que se porta alguns daqueles que estão fora da igreja hoje? Você está machucado, você está ferido, você está necessitado de auxílio. É diferente de você se rebelar contra a própria vida, você se ostrar e você não querer auxílio. A palavra de Deus vai dizer: ninguém, e eu já mencionei, ninguém odeia a própria carne, mas a alimenta, cuida. Então, não tem como dizer que ama a Deus, que ama e faz parte da igreja invisível, da igreja mística, do número daqueles que foram salvos, e você não se importar, você não ter cuidado, e você querer estar livre daquilo que implica na vida militante, na vida da igreja visível, da igreja que se conhece, da igreja que se vê, da igreja que eu e você temos acesso. Porque a igreja invisível, a igreja universal, é alguma coisa da relação da pessoa com Deus, mas que o conjunto não consegue absorver. Então, é fácil ser crente, conforme a nossa conclusão diz, na frente das teclas do computador, postando artigos em comunicações virtuais. Difícil é caminhar junto. Sim, é difícil, mas é bíblico, é cristão, é eclesiológico, é neotestamentário. Isso é koinonia, isso é comunhão. Isso foi ensinado pelo Senhor Jesus. A igreja que surgiu no tempo apostólico e no Pentecostes, afirmada pelos apóstolos, redescoberta pelos reformadores, é essa igreja que caminha, que não é perfeita, que ruma, né? Vai rumo à perfeição e, não obstante toda a perseguição que sofreu no passado, todas as ranhuras por que passa no presente, ela é a igreja que Deus ama, preserva, sustenta e, conforme a própria palavra de Deus nos diz, ele vai um dia apresentar a si mesmo. Igreja sem ruga, né? Igreja santa, igreja que ele mesmo, tendo dado o seu sangue, por ela remiu para apresentar um dia finalmente a Deus. Ela está sendo edificada, ela está sendo erguida, ela está sendo construída e tratada pelo próprio Deus como só ele mesmo sabe tratar. Ele alimenta, ele sustenta, ele corrige, ele direciona, né? Aponta o caminho. Essa é a igreja que eu e você pertencemos, seja no sentido do modo como Deus a vê, seja no sentido como nós devemos ver a igreja local onde a gente participa, mas que é sombra, né? Que é um misto daquilo que é a igreja que está no coração de Deus. E palavras de Lutero, ele disse que certamente um dia se ele mesmo, né, fosse encontrado lá na eternidade, ele iria certamente se deparar com o fato de que ali veria quem ele não esperava, e ele certamente também haveria de não ver quem ele contava que ali estivesse. Então, esse é o sentimento que nós vivemos. Em esperança, nós cremos que um dia estaremos lá, né, quando o Senhor der a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, soar da trombeta de Deus, houver o resgate, o arrebatamento dos salvos, tivermos ingresso na cidade. Que felicidade será se nós lá estivermos.
Eu creio que o irmão crê também que vai lá estar. Mas qual será a realidade que com certeza nós encontraremos de que alguns daqueles que nós esperávamos lá não estarão. E gente que a gente não cogitava, quem sabe, lá estará como uma realidade. Esse é o mistério de Deus, né? É a obra que Deus está realizando. Essa é a igreja que milita aqui com possibilidade de um dia a eternidade revelar. Então, a lição de hoje, ela propôs esse descortinamento, esse trato, né? O slide da igreja física, da igreja terrena, mas acompanhado pela igreja invisível, que é maior. A igreja invisível é maior do que a igreja terrena. Sempre será maior, porque é a igreja que reúne todos que em todo tempo lançaram a sorte na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, um slide sobre a igreja invisível, a igreja visível, sobre o lugar de reunião sendo um lugar de facilitação para o serviço, longe da sacralização, não há nenhuma magia no lugar onde nós nos reunimos. O poder de Deus é que torna diferente onde nós estivermos, cada lugar, seja onde for. Há também a possibilidade de uma igreja menor, que é a mesma igreja, representada num número menor nas células, nas casas. Vivemos isso agora nesse momento de quarentena. E não tem como dizer que ama a Deus e não amar o irmão, que é de Deus e não querer se congregar, de não considerar família a outra agremiação, porque o que nos une, o que verdadeiramente nos une, é o fato de nós termos um dia sido batizados no corpo de Cristo e termos o Espírito Santo de Deus como aquele que habita em nós e dá sentido a... Bom, então eu vou abrir agora a possibilidade dos irmãos fazerem alguma complementação,